coração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. Olá, boa tarde, muito obrigado a você que acessou aí o canal do YouTube para assistir em este momento esta palestra. Meu nome é José Maria Coelho, sou preletor da Seichonoye, trabalho na Superintendência Doutrinária da Seichonoye para a América Latina e agora tenho a grata satisfação desse exato momento, nesses 30 e poucos minutos, passar aqui com vocês para estudar um pouquinho sobre o ensinamento básico da Seichonoye. Nós vamos usar nesta tarde como livro-texto o livro A Verdade, volume 1, daquela coleção de 10 volumes da Verdade. Este é o volume 1. E estou bastante feliz, na verdade, de estar aqui com vocês, porque esta é a primeira terça-feira que vamos estudar este livro, e depois, mais 3 terça-feiras, nós vamos estar aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, para dar continuidade a esse estudo maravilhoso. E logo no prefácio do livro, da coleção A Verdade, do volume 1, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: esta coleção foi denominada A Verdade, referindo-se à verdade citada por Jesus Cristo em diversas passagens bíblicas, como, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e carregados, e eu vos aliviarei. A verdade vos libertará. Aí o professor faz um comentário, que nós não vamos falar de uma verdade única, exclusivamente do cristianismo, mas a verdade comum a todas as religiões, a essência de todas as religiões. E ele continua dizendo o seguinte assim, olha que interessante. Muitas pessoas sofrem e se afligem, caindo na própria armadilha, por não conscientizarem desta verdade. Quando conhecemos a verdade, conseguimos nos libertar no verdadeiro sentido. Tanto o sofrimento físico, quanto as aflições mentais e as dificuldades financeiras surgem do desconhecimento da verdade. Em outras palavras, a pessoa não consegue manifestar a capacidade plena que possui originalmente em seu interior, por não saber como é a imagem verdadeira do homem, ou seja, a imagem verdadeira da vida alojada em cada pessoa. E essa imagem verdadeira da vida alojada em cada pessoa, o professor Masaharu Taniguchi ele nos explica que, segundo o cristianismo, é tudo aquilo que Deus criou e viu que estava tudo muito bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e abençoou esta criação do homem à sua imagem e semelhança, dizendo que estava tudo muito bom. Mas não sei por que motivo, nós muitas vezes nos esquecemos, né, dessa imagem e semelhança de Deus, e quando nós esquecemos desta verdade, que é para nos tornar livres, nós criamos, pelo livre-arbítrio, pela liberdade de pensar, falar, agir, nós criamos pela nossa própria iniciativa o distanciamento da verdade, o distanciamento de Deus em nosso cotidiano. E quando nós distanciamos de Deus no nosso cotidiano, aí então começam a aparecer diversos sofrimentos. Eu escolhi para começar estudando com vocês o capítulo 9 deste livro, que diz exatamente como externar o valor do homem. Como, na verdade, nós vamos, de uma maneira bem simples, colocar em prática esta verdade que nos torna livre de todos os sofrimentos. Primeiro, então, é importante conhecer alguns fundamentos doutrinários sobre este princípio. E o professor escreve, então, o seguinte: para quem se lamenta, a partir da página 119, para quem se lamenta por ter caído, afirmo,
a queda é uma oportunidade. Se não houvesse a queda, certamente o mundo não teria um aspecto tão belo como tem. Quando ele fala dessa queda, não é a queda que a gente tem quando você está caminhando pela calçada, passa por um buraco, cai, tem a queda. Não é somente a esta queda. É a queda que a gente tem, às vezes, do distanciamento dos objetivos, das realizações da nossa vida. Você determina algumas coisas para a sua vida, um objetivo, uma viagem, um plano familiar maravilhoso, mas de repente isso parece que foge das suas mãos. E aí você pensa, agora eu caí. Ou então uma pessoa que estava em um determinado patamar financeiro muito bom, e de repente a pessoa cai e fala, agora, caí no sentido, perdi tudo que tinha financeiramente. E agora, o que devo fazer? Existe a possibilidade de crescer? Será que eu posso recomeçar? Será que existe condições para refazer a vida? E ele então está dizendo que, na verdade, sim, existe esta oportunidade na vida para a gente se refazer. Então ele diz o seguinte, falando da alegoria como as frutas, por exemplo, ele diria, se as sementes das frutas não caíssem no chão, às vezes não fossem pisoteadas, não passassem pelas tormentas que passam devido à chuva, elas não cresceriam e não dariam bons frutos. Então, na verdade, ela, quando cai, justamente quando a semente cai no solo, imediatamente pela força, pelo objetivo da semente, que é crescer, que é desabrochar, a semente começa a soltar as raízes na terra, fortalecer as raízes na terra e começa a direcionar-se em direção à luz para crescer e dar bons frutos. Assim é na visão dos homens e também na visão das sementes. Talvez a semente tenha derramado lágrimas de desespero ao cair na terra, pensando, que desgraça, caí na terra, serei pisoteada e será o meu fim. Mas para ela chegou uma oportunidade bem melhor para desenvolver-se do que ficar guardada numa bonita caixa no alto de uma prateleira. Logo após pensar que caiu, encontrará uma terra muito fértil, receberá a umidade que procurava e a luz e o calor do sol necessários. Aí então ele diz que nesse aspecto assim, é bastante importante a gente obedecer às leis para exteriorizar, para externar o valor do homem. Na página 120, o professor diz assim, a vida começa a desenvolver-se depois que a semente cai e se agarra firmemente ao lugar onde caiu, enraizando-se e esforçando-se para crescer. Olha que interessante e muito maravilhoso, que ele diz que ao cair, ela começa a fazer, vai buscar um lugar para soltar as raízes e ficar forte, e se esforça para crescer. Então nós que estamos agora acessados aqui no canal do YouTube da Seichonoe do Brasil, o segredo é esforçar-se para crescer. Se não há um esforço da nossa parte no sentido de fazer com que essa semente que habita dentro de mim, que é a vida de Deus que está alojada no meu interior, que é o Espírito Santo de Deus que está alojado no meu interior, se não há um esforço da minha parte em sintonizar com esse Espírito Santo de Deus, em ouvir as orientações desse Espírito Santo de Deus, talvez a semente que existe dentro de mim, talvez ela não vá germinar. Talvez ela vá ficar meio... uma semente pela metade, e não vai ser uma semente inteira que vai desabrochar e dar um lindo fruto. Então, para isso, é importante ter essa capacidade de esforçar-se e de aproveitar o lugar que você está agora para fazer dele, e na situação que você está agora, no lugar que você está agora, fazer desse local, desta circunstância, a academia de treinamento espiritual para a sua alma, para o desenvolvimento da sua alma. Na página 121, o professor continua dizendo o seguinte, o segredo do sucesso na vida é aproveitar inteiramente a posição em que estamos agora. Deixando escapar o agora, perdemos a oportunidade. Então, no processo que você está vivendo agora, nesse exato momento, você que acabou de acessar o canal do YouTube, no exato momento, faça uma reflexão.
Procure fazer uma reflexão de tudo que está passando na sua vida agora. Pense com carinho em tudo que você está passando agora. As coisas que você passou durante toda a sua existência. Faça um balanço rapidinho de tudo isso. Veja as coisas, as ervas daninhas que estavam ocultando essa semente divina que habita dentro do seu coração. Essas ervas daninhas são ervas de ingratidão, ervas de rancor, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, de vergonha, de culpa. Tire todas essas ervas daninhas que estavam ao seu redor, que estavam impedindo essa semente divina que habita dentro de você de exteriorizar-se verdadeiramente. Ok? Então aproveite justamente a oportunidade que você tem agora. A oportunidade que você tem agora de tomar uma firme decisão na sua vida. Sim, eu posso mudar. Sim, eu posso me esforçar mais. Agora é o momento oportuno, através dessa situação que está aparentemente manifestada em minha vida, de fazer uma mudança radical. E a mudança radical, ele nos orienta que começa através da gratidão. Logo na página 122 desse capítulo, Como Externar o Valor do Homem, o professor escreve assim: a gratidão é o melhor meio para assimilarmos todos os nutrientes encontrados no local onde caímos. A gratidão é o melhor meio para assimilarmos todos os nutrientes encontrados no local onde caímos. Por isso que a revelação divina da grande harmonia, ela se traduz na palavra que reconciliar significa agradecer. Quando você tem o espírito de gratidão, quando você tem a alma repleta de gratidão, naturalmente as portas começam a se abrir. Porque é dito que a gratidão é o fermento espiritual que abre as portas da realização. Então, vamos fazer uma outra reflexão. Então, as ervas daninhas estavam tomando conta, mas agora eu descobri que a chave número 1 para tirar as ervas daninhas da insatisfação, da tristeza, da mágoa, do ciúme, do rancor, do ódio, é exteriorizar o sentimento de gratidão à minha vida. Exteriorizar o sentimento de gratidão às coisas boas que a vida te deu até agora e que você nunca pagou o devido preço. E esse preço é justamente o sentimento de gratidão. Se nós estamos passando por um processo, talvez, de uma dificuldade financeira, é justamente porque temos uma dívida com a grande vida. E essa dívida se paga através do sentimento de gratidão. E como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E esse sentimento de gratidão, ele começa então a nortear a nossa vida para um novo rumo, para uma nova perspectiva. Ok? E o professor, ele continua dizendo que o pior comportamento após a queda é ficarmos nervosos, andando para lá e para cá, sem firmeza nem gratidão. Não é possível reerguer novo alicerce se ficarmos intranquilos. Após a alma se estabelecer nesse local de modo firme e tranquilo, conseguiremos nos voltar em direção à luz. Esta é a postura mental inicial para o reerguimento das pessoas que sofreram uma queda, um fracasso. E nós conhecemos vários relatos, né, de pessoas que conheceram o ensinamento da Seichonoye e que começaram a ter essa perspectiva nova de vida, essa nova visão de vida, que o homem não é pecador, o homem é filho de Deus, perfeito, maravilhoso. E conta um relato lá no livro dos jovens. Esse livro dos jovens você pode estar adquirindo também através da livraria virtual, acessando www.seichonoye.org.br/livraria virtual, e você pode comprar virtualmente, né? E vai chegar na sua casa, ou comprar aí em dos nossos locais de reuniões. Liga lá, pede para eles mandar para a sua casa, que de repente eles vão te mandar. Mas assim, o que é mais legal que eu queria contar para vocês desse relato que tem no livro dos jovens, é de uma moça que ela, desde pequenininha, ela conheceu os ensinamentos da Seichonoye.
E ela foi estudar numa escola que existia no Japão, na escola preparatória para noivas, né, lá no Japão, da Seichonoye. E aí então a mãe dela e ela eram as pessoas mais firmes assim na Seichonoye. O pai, ele disse que era um empresário que tinha alguns bens, e para ele, ele ficava feliz da mulher ir para as reuniões da Seichonoye, a filha está envolvida aí também com o ensinamento da Seichonoye. Mas esse pai, ele tinha uma exigência. Ele queria que a filha casasse com um jovem que fosse formado pela Universidade de Tóquio, que era considerada uma universidade muito famosa. E a mãe sempre dizia, como a mãe acreditava nos ensinamentos da Seichonoye, a mãe dizia, mas marido, vamos aceitar aquilo que Deus enviar, Deus vai enviar um homem maravilhoso para a nossa filha, etc. e tal. Mas o pai dizia, não, tem que ser um jovem promissor formado pela Universidade de Tóquio. Aí então, passado um tempo, apareceu justamente esse jovem formado pela Universidade de Tóquio e acabaram se casando. E aí então começou toda uma tristeza na vida dessa jovem. Por quê? Porque como o pai queria que fosse um jovem promissor, um jovem de êxito na vida, naturalmente, segundo a lei mental dos semelhantes se atraem, naturalmente a família do rapaz também olhava para esta menina, pensando, o pai dela tem muito dinheiro, então vamos juntar a fome com a vontade de comer. Ok? E aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que quando a menina casou e foi morar na casa da sogra, ela levou dotes muito pequenininhos. E a sogra achava que ela ia trazer mais coisas para casa. Aí, então, a sogra começou a infernar a vida dessa moça. E dizia coisas horríveis. E aí chega um momento de tanto sofrimento que a sogra diz, não pense você que meu filho casou contigo porque te amava. Nós casamos pensando que vocês tinham dinheiro e iam trazer dinheiro para a nossa casa. Agora, como você não tem tanto dinheiro assim, se eu te expulsar, você vai levar o pouco que trouxe. Então eu vou infernizar a sua vida até você desistir e querer voltar para a casa dos seus pais, e aí você pede o direito de levar o pouco que você trouxe. Imagine você que está nos vendo agora, o senhor, a senhora, você, amigo jovem, se passando por uma situação dessa. Difícil, né? Mas ela, como foi lapidada, ela conhecia o ensinamento da Seichonoye. Um dia a mãe foi pedir então orientação para o professor Masaharu Taniguchi, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E o mestre então disse que ia orar e ia dar uma resposta para a jovem, porque ele disse, uma palavra minha ia decidir o destino desse jovem casal. E aí o mestre então tinha uma palestra na sede central da Seichonoye, lá no Japão, e aí ele foi para fazer a palestra. E aí lá na palestra ele começou a contar para as pessoas, vocês sabem como é preparada uma exímia espada, né, de um espadachim, de um samurai? Na verdade, ele é primeiro um ferro bruto, que é jogado num forno incandescente, derrete todo aquele ferro bruto, vai derretendo, e quando depois ele se torna sólido, ele é jogado num molde. Quando ele é jogado naquele molde, ele vai secar e vai ficar todo áspero, cheio de coisas ásperas. Aí então eles começam a malhar aquele ferro. Vai malhando, 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 até ele tomando a forma. Depois que ele vai tomando uma forma, ele tem todo um processo áspero ainda. Então começam a passar lixas grossas em cima dele. E essas lixas grossas vão afinando conforme vai mudando a espada. E quando ela fica prontinha, prontinha, daí eles colocam lá um preparado que deixa a espada exímia, bonita e maravilhosa. E ele disse assim que exatamente na nossa vida também acontece às vezes coisas muito difíceis. Nós começamos a olhar com os olhos da mente e começamos a observar que ao nosso redor talvez apareçam uma sogra como essa sogra dessa jovem, ou apareça uma situação muito difícil no local de trabalho, ou apareça uma doença que as pessoas ficam tremendo de medo. Mas
Se nós mudamos a nossa postura mental, e a postura mental, a gente começa a mudar justamente através do sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é justamente, como disse há pouco, a chave que abre as portas da realização. E quando você começa a mudar isso e não foge das responsabilidades, quando você encara essa dificuldade como algo, eu quero aprender algo em cima dessa situação, eu preciso aprender algo em cima dessa situação. E quando você toma a postura de aprender, você não sofre, porque aquilo se torna um prazer. Então aí a jovem, ela começou a exteriorizar no seu cotidiano amor para esta sogra aparentemente áspera que existia na vida dela. Até que chegou um momento que a sogra mudou e pediu perdão para ela, né, e reconciliaram e, enfim, terminou o relato. Está lá no livro dos jovens, então você pode adquirir. Mas o que eu queria dividir com os senhores nesse exato momento é justamente que o fato de você ter fé religiosa não significa que você vive num mundo de conta de fadas, onde, né, pirilim, pirilim, e as coisas acontecem maravilhosamente bem. As coisas vão aparecendo, os mestres da vida vão aparecendo de acordo com a nossa postura mental, de acordo com a evolução do nosso espírito, vão aparecendo mestres ao nosso redor, não para fazer o homem sofrer, não é para fazer com que o homem sofra, para pagar um pecado, eu quero tirar o seu sangue. Não. São experiências maravilhosas que aparecem para exteriorizar o brilho da espada, como diz o mestre no livro dos jovens, o brilho da espada que existe dentro da gente. Ou seja, a sementinha que nós iniciamos aqui a palestra, que ele fala aqui no início do capítulo, como externar o valor do homem, capítulo 9, ele fala que nós temos essa semente maravilhosa, e a semente maravilhosa que existe dentro de nós é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Que aonde você está agora, no local que você está agora, na situação que você está passando agora, é a melhor oportunidade para você extrair dessa situação uma lição maravilhosa e vivenciar o Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Por isso ele diz assim, na página 122, não reclame, nem por um minuto. Palavras são sementes, e quanto mais você falar de tristezas e pessimismo, mais se concentrará ao seu redor a atmosfera de pessimismo. A tristeza preencherá seu lar, não só envolvendo e sufocando, mas também atraindo apenas fatos inconvenientes, de acordo com os ditados. Semelhante atrai semelhante. Marimbondo pica o rosto de quem chora. Então ele diz que é importante compreender que a palavra é força criadora. Quanto mais você falar negativo, quanto mais você olhar as coisas negativas, quanto mais você reclamar, quanto mais você se colocar em posição de vítima, que a culpa de tudo que está acontecendo ao meu redor é culpa de Deus, é culpa do antepassado, é culpa não sei de quem, você não vai mudar a sua situação. A semente vai ser sufocada pelas ervas daninhas da insatisfação. Mas se você olhar para essa sementinha, para esse Deus interior que habita no seu coração, com olhos de amor, com olhos de ternura, com olhos de carinho, amando a si mesmo, respeitando a si mesmo, louvando a vida de Deus que habita dentro do seu coração, dentro do seu interior, e exteriorizar esse Deus através de palavras positivas, de palavras construtivas, certamente as coisas maravilhosas vão ocorrer na sua vida. Por isso ele diz, não lamente dizendo que não lhe restou qualquer força. Isso não é verdade. Deve lamentar a falta de decisão. Isto, o professor sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele nos diz aqui, na página 124 do livro A Verdade, não lamente dizendo que não lhe restou qualquer força. Isso não é verdade. Deve lamentar a falta de decisão. Tenha uma forte e férrea força de vontade. Diante dessa férrea força de vontade, a boa sorte lhe abrirá as portas. Quando tomar uma grande decisão e incitar a sua coragem, terá a força necessária, por mais que a manifeste.
Não se impaciente com o seu passo inicial. Não fique impaciente com o passo inicial. Tenha amor pelos outros, mas tenha amor também por si mesmo. Ame a vida que habita dentro de você. Pare de ter um sentimento de culpa tão forte contra si mesmo. Você é vida compartida de Deus. E se você é vida compartida de Deus, sim, tudo pode mudar a partir do momento que você respeitar, que você reverenciar essa vida de Deus que habita dentro de você. E nós a reverenciamos na Seichonoye através do uso controlado do poder da palavra, manifestando o nosso sentimento de amor, de gratidão a todas as pessoas, coisas e fatos, ok? A circunstância que você vive agora também não é inútil. Em absoluto. A circunstância que você vive agora também não é inútil para a sua vida em absoluto. Não a considere desnecessária e se dedique ao seu trabalho atual com gratidão. Aquilo que você está fazendo agora, faça com gratidão. Se você está desempregado, procure fazer coisas com gratidão dentro da sua casa. Procure expressar gratidão às coisas que você tem dentro da sua casa. Faça um trabalho voluntário, ajude e beneficie alguém com sentimento de amor e gratidão. E se você que já está trabalhando, procure exteriorizar o sentimento de gratidão ao seu trabalho. É através do seu trabalho que você pode, de alguma maneira, melhorar seus estudos, de alguma maneira trazer alimento para a sua casa, de alguma maneira se vestir. Então, esse trabalho, ele é um trabalho de Deus. E se você não está muito feliz no local que você está agora, essa insatisfação vai gerar doenças. A pessoa fica doente, fica insatisfeita, fica doente e não produz um trabalho. Então, mude a sua postura mental em relação à vida. Externar o valor do homem, o professor diz no contexto todo do capítulo, que externar o valor do homem nada mais é que crer na divindade que existe dentro do ser humano como filho de Deus perfeito e maravilhoso. E claro, separar bem a imagem verdadeira do fenômeno manifestado. Quando você olha ao mundo aí fora, você vê que as pessoas estão, hoje em dia, por exemplo, num desespero total em relação a esta enfermidade que está manifestando. Mas nós, da Seichonoye, de que maneira nós devemos nos auxiliar mutuamente e auxiliar nossos irmãos pela vida? Meditação Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada, práticas de atos de caridade, de atos de amor. Louvar o Deus interior que habita dentro de nós, expressar a gratidão à vida, dizer às pessoas que nossa vida é vida que descende de Deus, e uma vida que descende de Deus não pode ser atingida, de alguma maneira, ou dessa maneira, por micróbios, vírus, bactérias. Quando você está em harmonia, se algo de repente manifesta, você não vai dizer, a culpa de Deus é porque eu joguei pedra na cruz. Não. Simplesmente vai fazer uma reflexão, como ele diz ali, você vai fazer uma reflexão para perceber que talvez existisse uma erva daninha na sua mente de insatisfação, de mágoa, de rancor, de ódio. Tira isso da sua mente através da gratidão e faz aquilo que precisa ser feito. Tome as devidas providências materiais que precisam ser tomadas, mas tome também as providências espirituais que devem ser tomadas. Ok? Com sentimento de amor, de gratidão. O professor, ele diz assim, no homem está alojada uma força infinita, uma sabedoria infinita, uma capacidade infinita. Contudo, são poucos os que as exploram. Apenas aqueles que as exploram crescerão e terão sucesso. No homem está alojada uma força infinita. E nesse momento, na página 127, aí ele fala de uma situação bastante interessante, às vezes, que nós também conhecemos, de pessoas, por exemplo, uma senhora que de repente perde o marido e tem lá 5, 6 filhos para criar. E a gente vê as mães, as mulheres, que são mais fortes que os homens,
As mulheres, elas conseguem criar os filhos, educar os filhos, sai uma força que não sabe de onde, ela tira essa força para levar adiante o seu objetivo de mãe, de provedora do lar, mas ela vai atrás, ela não desiste. Então ele diz assim que, até então, de repente, ela estava lá casada, às vezes como tinha muitos filhos, o marido falou, vamos combinar, você fica em casa cuidando das crianças, eu vou trabalhar. Né? Mas, de repente, o marido morreu. Ela foi trabalhar, ela cuidou das crianças, ela trabalhou, ela proveu todo mundo estudou, todo mundo se formou na universidade e vive uma vida feliz. Tem uma força que você desconhecia. Uma força que até então você não sabia onde estava. Eu ouvi um relato de um senhor uma vez, que ele disse que o médico ele teve um problema no coração, um infarto, e o médico disse, olha, você não pode carregar peso mais, você tem que ficar na sua casa aí, não sei o quê. E tudo bem, então ele estava seguindo a orientação, estava tranquilo em casa, tinha se aposentado, mas um dia houve uma chuva muito forte, e a chuva começou a entrar na casa dele, ele estava sozinho em casa, estava todo mundo trabalhando, e a chuva entrando, a água correndo, ele tirou os móveis da casa sozinho, carregou a geladeira nas costas, carregou o fogão nas costas, e esqueceu que tinha problema no coração. Só lembrou que tinha problema no coração depois que ele tirou tudo dentro da casa. Falou, nossa, da onde saiu essa força? Essa força saiu da capacidade infinita que existe dentro do ser humano. Dessa capacidade maravilhosa que existe dentro do ser humano. Por isso, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que o fato de nós praticarmos o ensinamento da Seichonoye não significa que não existe circunstâncias adversas ao nosso redor. Claro que existe, mas são circunstâncias adversas que vêm como essa geladeira para provar que você pode colocar ela nas costas e tirar de um local para o outro. Como esse fogão que você pode arrastar de um local para o outro. Ou seja, você pode sim mudar a situação que você está vivendo agora. Mas para isso, claro que é necessário fazer sempre uma profunda reflexão e buscar sempre através... Aí depois ele vai falando mais adiante, vocês vão adquirir também o livro A Verdade, volume 1, por favor. E ele vai falando ali que externar a capacidade infinita que existe dentro do homem é buscar, através do uso controlado do poder da palavra, a unicidade, a unidade com Deus. E isso nós fazemos, quando você tem esse desejo, deseje mais de si. E ele diz assim, para terminar, ele diz assim, que a partir desse momento, diga para si mesmo, se você deseja mais de si, eu possuo dentro de mim força infinita, eu possuo dentro de mim capacidade infinita, eu possuo dentro de mim a vida de Deus, minha vida é vida repartida de Deus, eu possuo dentro de mim força infinita, e essa força infinita do Filho de Deus se manifesta constantemente em nossa vida quando nós fazemos os nossos esforços, como a sementinha do início. E esses esforços, eles vêm através de uma leitura, dos livros sagrados da Seichonoye, das revistas da Seichonoye, aí nesse capítulo, como externar essa capacidade do homem, ele fala como externar esse tesouro infinito que existe dentro de cada um de nós. Ele diz que é muito importante você, então, ter contato com as obras da Seichonoye, ler as revistas sagradas, a revista Fonte de Luz, Pomba Branca, Mundo Ideal, para fazer com que esta semente tenha mais força para vencer as raízes, as ervas daninhas que estão ao seu redor. A gente alimenta essa sementinha com palavras da verdade, com a leitura, com as boas leituras, com os livros sagrados, com as revistas sagradas, a prática da meditação, Shinsokan, a prática das leituras das sutras sagradas, do canto em louvor à natureza, do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, e fazer esse esforço para todos os dias da nossa vida, viver como verdadeiros filhos de Deus, ok? Então, muitíssimo obrigado. Nós vamos ter agora um momento de oração
e daqui a pouquinho nós voltamos para o momento de perguntas e respostas. Muito obrigado. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. E eu existo e vivo aqui, agora, como a suprema manifestação desse Deus onipresente e eterno. Logo, sou uma existência eterna. Pareço limitado, mas sou ilimitado. Pareço isolado, mas sou o todo. Vivo ao mesmo tempo agora e a eternidade. Sou a grande harmonia. Sou o primogênito da criação. Sou o dirigente de todas as coisas do universo. Todos os lugares para onde me dirijo transformam-se em paraíso. A ordem e a disciplina do reino dos céus projetam-se sobre a terra. Desaparecem os conflitos, extinguem-se as trevas, curam-se as doenças e todos se plenificam de alegria e gratidão. Despertei agora para esta verdade, isto é, renasci. Nasci para uma nova vida. É o raiar de um novo dia. O passado já se foi e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor a Deus. Resplandece a luz da verdade e doravante não haverá quem seja triste, não haverá quem se lamente. Desaparecerão deste mundo os gemidos e os gritos de dor, e todos se dirigirão para Deus e cantarão a música de agradecimento. Esta música se eleva ao céu e se torna música celestial, desce à terra e se torna música da paz. Em verdade, agora que renasci e despertei para a verdade, vejo que o paraíso da realidade eterna existe aqui mesmo. Neste momento, reverencio Deus, agradeço a Deus e lhe consagro o hino de alegria. Respeitosamente, junto as mãos e curvo-me diante do Onipotente. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que vocês aguentaram firme aí, né, para a gente poder continuar. Nós recebemos aqui algumas perguntas, então eu vou responder, ok?
Nós temos aqui uma da Carolina, que ela diz assim: como conseguir a aprovação no concurso público de alta categoria? Além disso, como superar a preguiça de estudar? Bom, Carolina, é um pouquinho contraditório, né? Porque você quer entrar na carreira pública, você diz que é algo legal, de alta categoria, mas tem preguiça de estudar. Bom, como a sementinha que eu disse no início da palestra, se você não fizer o esforço, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, queria passar uma dica para você bastante interessante, que você pode estar utilizando para o seu estudo. Primeiro dar uma lidinha aí no livro Dinamize Sua Capacidade, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E é um livro que ele também traz várias mentalizações, justamente para a gente parar um pouquinho com essa preguicinha de estudar. E aí o seguinte, você quer entrar para esse concurso público de alta categoria, por quê? Você quer ser útil ao maior número possível de pessoas? Então, se você quer, se é um desejo do profundo da sua alma, creia firmemente nisso, que é algo maravilhoso, que você vai ser útil ao maior número possível de pessoas, e para isso você precisa fazer esse esforço. Quando você pensar, eu quero entrar nesse concurso público, eu vou ser aprovada nesse concurso público, para poder, de alguma maneira, ser útil aos meus irmãos pela vida, vai nascer um desejo muito grande em você de estudar, e você vai deixar essa preguicinha do lado, tá bom? Mas dá uma lidinha no livro Dinamize Sua Capacidade, que eu tenho certeza que você vai pegar ali dicas maravilhosas para botar em prática e ser uma excelente profissional no ramo que você escolheu para você aí desse concurso público, ok? Muita boa sorte, muito obrigado. Aí também tem uma outra aqui, a Leila, e a Leila diz o seguinte: preciso usar a palavra de forma sábia, mas como fazer esse controle da palavra? Esse controle da palavra, Leila, a gente faz justamente mudando a nossa postura mental. É fácil? É fácil, é difícil, é mais ou menos, é tudo. Mas se não existir o esforço da gente, né, a gente tem, né, essas dificuldades assim porque está acostumado, né, a falar a palavra negativa, a reclamar muito, essa coisa toda. Então, por isso que na Setionoe, por exemplo, nós na próxima terça-feira vamos estar reunidos, no domingo vai ter outra aula virtual, para isso, para a gente começar a controlar a nossa atitude mental em relação ao meio que a gente vive e começar a controlar melhor esse poder criador da palavra. A palavra tem força criadora. Então, quando a gente descobre isso, que a palavra tem força criadora, é importante. Então, quando você pensa em algo, você pensa imediatamente, isso é negativo, é ruim, não fale. Engula essa palavra e mude para o muito obrigado. Não é? Porque, por exemplo, quando a gente está ali botando um prego na parede de casa, tec, 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 e daqui a pouco o prego sai da nossa frente e martela o nosso dedo. O que acontece com as pessoas? A gente fala muito obrigado ou fala qualquer outra coisa? A maioria fala qualquer outra coisa. Mas não tem problema. Se você falou uma outra coisa que não é uma palavra positiva, quando você percebeu que isso é negativo, mude imediatamente. Você bateu o dedo, você vai falar, é culpa da não sei de quem, que desgraçado. Você fala, desgraçado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Compreende? Que daí você, quando ocorrer, espero que não bata o martelo no seu dedo, mas quando ocorrer uma situação aparentemente ruim, você vai começar a perceber que você já tem um controle melhor, né, das palavras que você vem dizendo, tudo, e isso vai ficar maravilhosamente bem. O importante para fazer esse tipo de coisa também é aprender a prática da meditação Shinsokan. A prática da meditação Shinsokan tem uma aula também ao vivo, toda segunda-feira, né, direto de Brasília, lá da Regional Brasília, que o preletor João Ricardo tem conduzido.
Participe, aprenda a praticar a meditação Shisokan, que naturalmente, na verdade, palavras negativas são hábitos anteriores, né? Hábitos que a gente vinha mantendo. Então, quando a gente começa a mudar o hábito, às vezes a gente esquece, né? É como aquela historinha do leão que eu sempre conto, do carneiro que foi criado com leões. Então, o que o carneiro fazia? Bé, bé, bé. Até o momento que ele escutou a voz do leão, todos os carneirinhos saíram correndo, e ele corria um pouquinho, fazia bé um pouquinho, uá um pouquinho, até descobriu que era um leão. Então, é importante o esforço. Mas não se preocupe, de repente, o mau hábito voltar e você falar uma palavra negativa. O importante é, se você falar uma negativa, falar 10 positivas, que daqui a pouco já desaparece esse hábito, ok? Firme aí no esforço como a sementinha, ok? Muito obrigado. Aqui tem uma outra pergunta interessante, de uma senhora, que ela diz assim: pedi 3 bebês de forma espontânea e agora estou demorando a engravidar. Como fazer para engravidar e ter um bebê saudável? Bom, o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Chave da Vida Feliz, lá tem um capítulo que diz sobre os 16 artigos para a realização do ideal. E tem um artigo lá que fala justamente sobre isso. Então, eu não sei se você participa já há bastante tempo da Seichonoye, mas esse livro é bastante interessante. E a orientação para um casal que quer ter filhos, ele diz que o importante é você orar para seus antepassados com bastante amor e gratidão, e quando terminar a oração, você dizer que se entre os espíritos antepassados exista um que ainda necessite passar por esta escola do mundo terreno, que vocês estão ali prontos para recebê-lo com amor e gratidão. E aí, faz tudo o que tem que fazer, que naturalmente vai vir e vai ser levada ao cabo esta sua gravidez, tá bom? E parabéns pelo fato de você ter esse desejo tão sublime de ser mãe, ok? Muito obrigado. Aí depois tem a Thaís, que diz assim: como lidar com o negativismo do meu marido? Só tem pensamento que tudo é difícil, mas queria que ele mudasse esse pensamento. Como faço? Bom, o marido, diz que marido e mulher são almas gêmeas, né? Então, se o marido ele tem um pensamento muito negativo, o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim, olha só que interessante, que a mulher representa o inconsciente. Representa o inconsciente. E por isso que tem muitos livros da Seichonoye que falam muito sobre a mulher, justamente sobre isso. Porque se nós vamos mudar o mundo, se esse mundo vai ser melhor, não depende do homem, depende da mulher. A mulher é que tem o dom do espírito, a mulher que representa o inconsciente. Então, se você sabe agora dessa força poderosa que você tem, Thaís, então, não precisa falar nada para ele, mas fale para si mesma, para o seu Deus interior. Meu marido é um homem maravilhoso, é inteligente, é positivista, porque é filho de Deus, só fala palavras boas, palavras maravilhosas. E dentro de casa, você também, né? Como praticante do ensinamento da Seichonoye, comece a utilizar palavras boas, palavras positivas, que você vai ver que vai ser uma maravilha. Quando você menos esperar, ele vai estar falando um montão de coisas boas dentro de casa. Você vai falar, de onde que saiu esse homem? Saiu de dentro dessa força infinita que existe dentro de você, desse poder infinito que existe dentro de você, como representante do invisível, do espírito. Ok? Então, escreva num papelzinho, meu marido é bom, maravilhoso, fala palavras positivas, palavras de agradecimento, palavras de louvor, obrigado, obrigado, obrigado. E leia o livro A Felicidade da Mulher, volume 1, tá bom? Você vai ter uma mudança maravilhosa aí no seu lar. Tá ok? Muito obrigado. Aí depois tem a Josi Gomes, que ela está dizendo assim, como ajudar alguém que está com depressão? Muito obrigado. Bom, Josi, para ajudar a pessoa, como você diz, ajudar esse alguém, eu não sei se essa pessoa é da sua família, se é alguém que está muito próxima de você. E a maneira que você poderia ajudar
enviar para ela, então, né, uma revista da Seichonoye. Tem um livro bastante interessante, chamado A Verdade é Saúde, que você pode enviar para essa pessoa, para ela ter contato com os ensinamentos da Seichonoye, para ela descobrir que é filha de Deus, perfeita e maravilhosa. Mas como você só me diz isso para ajudar alguém próximo, se é alguém que você, um amigo seu, por exemplo, você pode também oferecer uma forma humana de saúde, de harmonia para essa pessoa, de uma forma humana de 3 meses, ok? Você pode conversar com ela, pedir para ela entrar, de repente mandar uma solicitação de orientação pessoal, como que surgiu isso na vida dela, o que ela passou na vida para estar passando por esse problema agora, através de uma orientação, de repente, via e-mail para Seichonoye, né, para @Seichonoye. Entra no site da Seichonoye lá, www.seichonoye.org.br, e ali tem um lugar, ali, acho que Fale Conosco, alguma coisa assim. Aí você detalha melhor sobre essa situação da depressão, quem é a pessoa, se é familiar, se não, e de que maneira a gente poderia estar te orientando melhor. Mas o ponto fundamental é forma humana para a saúde, para a harmonia, e o livro, então, A Verdade é a Saúde. Tudo bem? Muito obrigado. Depois, tem uma outra pergunta aqui, de Wolf, que diz assim: o senhor pode nos falar mais profundamente de alguma experiência profunda vivida através da purificação da mente? Bom, eu acredito que o senhor deva conhecer a Seichonoye, essa prática de purificação da mente. A prática da purificação da mente nós fazemos, na verdade, em reuniões, em locais de reuniões da Seichonoye, nas academias de treinamento espiritual, que por enquanto, devido à situação fenomênica que a gente está passando, seguindo as orientações, né, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, não estamos nos reunindo, então nós não temos como reunir as pessoas para fazer isso, mas a purificação da mente, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala no livro Viver Junto com Deus, ele conta ali a primeira experiência da pessoa que fez, né, que estava sofrendo com um câncer, devido a uma desarmonia que tinha com a sogra, e no momento que ela transferiu todo o rancor, todo o ressentimento que ela tinha com a sogra para o papel, quando ela transferiu para o papel aquele ressentimento e leu a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ao terminar, então, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, queimar o papel, passado algum tempo, ela percebeu, então, que havia desaparecido esse tumor que tinha originado na vida dela, devido a um ódio profundo que ela guardava contra a sogra, ok? Então, como é uma pergunta assim, bastante específica, tem isso, tem várias outras, né, que você vê por aí, quando a pessoa tinha um problema. Outro dia eu ouvi um professor Heitor comentando, que tinha um senhor que estava sofrendo com Parkinson, e ele tremia muito. Ele veio participar de um seminário da Seichonoye, e na purificação da mente, quando ele colocou um rancor que ele tinha, um ódio profundo que ele tinha dentro dele, ele transferiu aquele sentimento para o papel, ao queimar o papel através da purificação da mente. Quando terminou o seminário, né, esse retiro espiritual que nós fazemos nas academias, ele já voltou para casa sem tremor. Então, são várias, né, coisas que tem. Nós podíamos passar aqui a tarde toda falando com vocês a respeito, né, dessas experiências, mas, basicamente, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala nesse livro, Viver Junto com Deus, da primeira prática da purificação da mente que foi realizada, então, né, aos moldes aí da Seichonoye. Tudo bem? Aí tem uma pergunta do Rodrigo: como modificar o subconsciente? Exemplo, a pessoa que tem doença, fracasso, carência, etc., gravado nele. Bom, o inconsciente, o subconsciente, é igualzinho esse computador que está aqui na minha frente, né? Ele registra as coisas, certo? Mas ele tem uma lixeira, né? A gente pode apagar, a gente pode formatar
todo esse computador aqui e apagar para sempre tudo que tinha na memória. E acontece também que muitas pessoas pensam que o nosso subconsciente, quando a gente vai apagar as coisas do subconsciente, significa passar uma borracha e esquecer. Não é isso, tá bom? É curar o sentimento, ok? Por exemplo, você cresceu dentro de um lar, de uma casa, onde você vivia vendo o pai e a mãe brigarem. O inconsciente cria uma aversão, inconscientemente, uma aversão por casamento, porque casamento é triste, casamento é briga, ok? Aí chega na idade de casar, a pessoa não casa, vai sempre atrair pessoas que não querem o casamento. E fala, eu vou casar com você assim que eu largar da minha mulher, e os filhos saírem da escola, da universidade, eu vou casar com você. Aí ela pergunta, quantos filhos você tem? 92. Ou seja, ele nunca vai casar com ela. Mas por que o inconsciente atrai essa situação? Porque está gravado lá na memória do inconsciente que casamento não é bom, casamento é sofrimento. Então, como que a gente apaga isso? A gente apaga isso, na verdade, enviando vibrações de perdão, de amor ao papai e à mamãe. Você traz aquela imagem na sua memória de brigas do casal e diz, papai, mamãe, são maravilhosos, são filhos de Deus, perfeitos. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Papai ama a mamãe, mamãe ama o papai. E sempre se amaram, muito obrigado, muito obrigado. Quando você cura aquele sentimento dentro de você, e esse curar não significa esquecer, porque como está gravado no seu inconsciente, a memória está lá, está registrada. Mas quando você cura aquela ferida, aquele sentimento que estava ali, quando você traz novamente para sua mente consciente a recordação daquele fato, você vê que ele não te traz mais recordação de tristeza. Aí você está pronto para casar, aí você está pronto para atrair um negócio maravilhoso, você está pronto para ter uma vida próspera, tá bom? Para você ter maiores informações sobre isso, procure adquirir o livro do professor sagrado mestre, professor Seiichi Taniguchi, e ali o livro chama-se Assim se concretiza o bem. E nesse livro tem uma explicação muito bonita sobre a ação do subconsciente, ok? Aí você vai ter maiores informações. Muito obrigado. Então, como chegou o momento, final, né, das perguntas, quero agradecer a participação de cada um de vocês, que todos tenham um final de tarde maravilhoso, e no domingo nós vamos ter também transmissão dessa palestra da Seitonei virtual, e na próxima terça eu vou estar aqui novamente com vocês, ok? Muitíssimo obrigado, um forte abraço e até a outra oportunidade. Muito obrigado.